Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal do Centro Espírita Irmã Rosa. O meu nome é Verônica e eu sou trabalhadora da casa. O tema de todo o mês de julho será: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem estará conosco no dia de hoje é a também tarefeira da casa, a Paula Reis, que conversará conosco sobre o tópico Tente Outra Vez. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 69, Firmeza e Constância. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajuntando, criar alegria, concordância e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o aposto lado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a paz. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado. E envoltos nesse amor maior, vamos agradecer pela oportunidade do encontro, pela oportunidade de aprender cada vez mais sobre a palavra divina, sobre a palavra do Evangelho que enriquece a alma. E alimentados de toda essa palavra, envolvidos de tanta sabedoria, que possamos transmitir
toda essa vibração, toda essa energia divina, e que a espiritualidade esteja sempre em nosso auxílio, que possamos transmitir, Senhor, a sua palavra e os seus ensinamentos, que assim possa ser. E agora, passo a palavra para Paula. Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui para uma nova oportunidade para conversarmos e refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Rogamos ao nosso Mestre querido que nos ampare nessa oportunidade, que os bons espíritos, trabalhadores da Casa da Irmã Rosa, envolvam a todos nós com suas vibrações amorosas e assim possamos nos manter conectados durante todo o nosso encontro. Hoje o nosso tema é Tente Outra Vez e nos recordamos de uma passagem que está registrada nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que é a mulher hemorroíça ou a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher sofria já há 12 anos com um sangramento crônico. Ela já havia tentado, esgotado todas as possibilidades de tratamento e ela sofria com aquilo porque não apenas era um sofrimento físico, certamente, que lhe causava fraqueza, mas também muito constrangimento. Ela era considerada impura, então era mais uma daquelas pessoas que viviam ali excluídas da sociedade. Então, já tendo tentado tudo que ela conseguia enxergar ao seu alcance, ela vê a oportunidade de se aproximar do Cristo como algo que talvez pudesse possibilitar a sua cura. Ela então se dirige a Cafarnaum, onde Cristo estava. Jesus, acompanhado de uma multidão, seguia em direção à casa de Jairo, também no intuito de fazer a cura da sua filha. Jesus, envolvido, com todas aquelas pessoas, ela então tenta se aproximar de alguma maneira. Certamente a gente imagina que tenha sido algo muito difícil, muita gente ali em volta, mas ela vai lutando, ela vai se aproximando e como narra a Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, ela consegue então alcançar a fímbria do tecido das suas vestes. Imediatamente, aquele fluxo sanguíneo é estancado, é interrompido e Jesus percebe que algo acontece. Ele pergunta: quem me tocou? Então, seus discípulos que estavam ali próximos estranham, mestre? Tem uma multidão aqui. Como assim, Alguém te tocou? E então Jesus percebe que, ele diz, que alguma virtude havia saído dele ao receber aquele toque. Ela então se aproxima do mestre, se apresenta como tendo sido a pessoa que o tocou e Jesus diz: a tua fé te salvou. Então, meus amigos, essa é uma lição de persistência, de perseverança, de fé, mas fé com ação. E isso é uma coisa muito importante, porque Jesus ali nessa passagem, ele não faz nenhum tipo de imposição de mãos, ele não coloca nenhum tipo de emplastro para que ela pudesse se curar. E deixa bem claro que foi a ação dela que fez com que ela fizesse a conexão. E assim, a troca fluídica se tenha sido possibilitada e ela tem o seu sangramento estancado e ela acaba se curando. Então, é muito importante a gente ter em mente isso, A importância do nosso esforço próprio. Orar sim, sempre, porque isso nos possibilita a conexão com o alto, isso nos ampara, isso nos fortalece, mas não podemos ter aquela fé meramente contemplativa. Emmanuel fala sobre isso numa mensagem que está no livro Fonte Viva,
no capítulo 69, que tem o título de Firmeza e Constância. O benfeitor diz que muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. Então, aquela contemplação que não é acompanhada de uma ação, de um esforço. E ele diz, o Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. Então é fundamental, né, nós buscarmos essa conexão, essa fonte que nos revigora, que nos fortalece, que é por meio da prece, por meio com contato com os nossos amigos espirituais, o contato com Jesus, mas sempre com ação. E Emmanuel ressalta ainda que o mestre e os seus aprendizes lutaram, sofreram, serviram, sempre na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho. Vá e não peques mais, né? Que Jesus falou isso em diversas oportunidades. Ele promovia a cura, mas sempre incentivando que a pessoa continuasse o seu trabalho, porque assim poderia ser realmente concretizada a cura, porque na verdade o que é a cura? É algo de dentro para fora, é a nossa transformação moral, é a nossa nova proposta de vida, é que vai nos curar daquilo que realmente nos aflige a alma. Então é muito importante isso, não nos cristalizarmos diante dos obstáculos, assim como fez a mulher hemorroíça. Ela se esforçou durante muito tempo, ela não desistiu. Então é importante que possamos identificar os obstáculos como pontes para o nosso sucesso, para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, e que nós caímos sim, porque somos imperfeitos. Mas é importante identificar por que caímos. Quando tropeçamos, por exemplo, numa pedra, não ficarmos assim, olhando em volta do local onde caímos, olhando para o chão, sem enxergar um caminho à frente, aonde nós ainda queremos chegar. É importante observarmos que pedra é essa que fez com que nós caíssemos. Qual é a fragilidade que está dentro de nós que faz com que nós tropecemos e demoremos assim na nossa caminhada. Então as dificuldades, elas não devem nos cristalizar, elas devem ser encaradas como etapas necessárias ao nosso fortalecimento, ao nosso crescimento. Isso vale em diversas dimensões, diversas ocasiões da nossa vida. Por exemplo, quando nós queremos tocar um instrumento, aprender a tocar, ou seja, ainda um atleta, um bailarino, um cientista, enfim, qualquer área da nossa atuação, é preciso dar o primeiro passo. Então, quem quer aprender a tocar um instrumento, os primeiros movimentos, em geral, são bem estranhos, porque não são ainda naturais. Eu me recordo que na minha adolescência eu tentei aprender a tocar violão. E eu via as pessoas tocando assim com muita facilidade, mas para mim era muito difícil. Eu não conseguia coordenar a posição do braço com o outro braço que tinha que tocar as cordas. Enfim, para mim era muito difícil. Então, era preciso perseverar. Talvez se eu tivesse insistido, certamente eu teria um resultado interessante, né? Mas dentro das minhas possibilidades. Mas eu naquela ocasião, desistindo. Então, é importante que a gente persista, porque assim nós vamos incorporando um hábito e aquele esforço vai se tornando cada vez menor. O nosso corpo mesmo, né, no caso do instrumento, vai se adaptando àquele movimento novo e aquele grande esforço que era necessário no início passa a ser um movimento mais natural.
E mais do que isso, mais importante, o som passa a ser mais harmonioso, né? Aquele som estranho, esquisito do início, que na verdade eram notas soltas, passa a se juntar e formar realmente um som agradável, de harmonia. É preciso, para isso, persistir e não desistir, termos a disciplina, né? A disciplina é que vai fazendo a gente incorporar um hábito. Muitas vezes, essas dificuldades, essas pedras no caminho, nos levam ao desânimo. Mas as nossas quedas, essas pedras, né, que são esses obstáculos, não significam que aquele caminho não é para nós. É preciso perseverar, é preciso tentar outra vez. Por outro lado, é importante também refletirmos diante dessas dificuldades se essa persistência não está ali também no limiar da teimosia. Existe ali uma linha tênue. É preciso também ter o discernimento para identificar que aquele caminho talvez não seja mais para nós. Persistir, esgotar as possibilidades, mas a partir do momento da nossa reflexão, da nossa meditação em relação àquela circunstância, talvez nos leve a identificar uma oportunidade de mudança de trajeto. Isso é importante também para que nós não fechemos os caminhos. Ter a coragem de sair de uma zona de conforto também é tentar outra vez. Então, a partir do momento que nós esgotamos as possibilidades e nos abrimos, damos fluxo de vida a outro caminho, isso é importante também. É preciso discernimento, é preciso reflexão para poder diferenciar isso, o desistir sem tentar ou identificar que aquela roupa já não nos veste mais, aquele calçado já está apertado demais, já não conseguimos caminhar por ali. E ter essa coragem de virar a página e identificar um novo caminho. É importante refletir também sobre a questão do sucesso, né? Às vezes insistimos muito em um caminho em busca de um sucesso, em busca da vitória. Em uma sociedade como a nossa, em que as pessoas de sucesso são super valorizadas, é preciso saber identificar também de que sucesso nós estamos falando. Porque muitas vezes o sucesso para os padrões aqui da Terra são verdadeiras derrotas quando estamos pensando nos valores espirituais. Sucesso aqui muitas vezes significa uma conta bancária muito abastada, né? Viagens, posses, poder, mas às custas de que isso é alcançado? Foi preciso abrir mão da minha dignidade, da minha ética, de amizades verdadeiras para alcançar aquela posição, aquele ganho material. É preciso refletir sobre isso. Ainda mais em tempos em que não basta alcançar esse suposto sucesso. Preciso ostentar, ir para as redes sociais, compartilhar, muitas vezes dando uma falsa impressão de felicidade. O que há por trás daquele ganho? Foi um ganho honesto? Foi um ganho digno? Ou foi preciso passar por valores éticos e morais para alcançar? Então, o que é sucesso, não é verdade? O que é sucesso na Terra, daquilo que é impermanente, muitas vezes compromete o nosso sucesso, né? O alcance das nossas metas de ganhos espirituais. Eu me recordo uma vez, eu conversando com uma amiga, e nós, num dado momento, falávamos sobre espiritismo. Ela tinha ideias espiritualistas, mas não era vinculada a nenhuma doutrina, a nenhuma religião. E estávamos falando sobre Chico Xavier. E eu falando, né, como Chico é uma referência para todos nós, é um homem, né, uma pessoa muito querida, que nos deixou um legado muito grande, com mais de 400 livros publicados. Então, falava sobre a importância de Chico Xavier no movimento espírita brasileiro.
E ela então achou estranho, olhou para mim e falou assim, mas Chico Xavier, aquele homem que morreu pobre, doente, fragilizado, você quer me dizer que ele é uma referência? Então, naquele momento, eu percebia que nós falávamos de coisas muito distintas e que talvez ali não fosse o momento ainda de seguir em frente com aquela conversa, porque as nossas referências realmente eram outras. O que é vitória e o que é sucesso para nós que já temos assim uma compreensão dos valores do Cristo, elucidados pela doutrina espírita. Nós ainda caímos, fracassamos, né? Conforme já conversamos aqui, mas estamos em uma busca, já sabemos pelo menos quais devem ser as nossas referências. Então, nem sempre o que é bom para os padrões do mundo é bom também para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual. E é interessante também que Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, ele foi considerado fracassado, ele era considerado burro até, né? Uma pessoa que tinha dificuldade de aprendizado por alguns de seus professores. E até que ele conseguisse esse grande invento que foi a lâmpada, ele tentou muitas vezes e, entre aspas, né, fracassou. Porque na própria visão dele não foram fracassos. Ele dizia que eu não fracassei 10.000 vezes. Eu inventei, eu alcancei 10.000 maneiras de não se fazer. Então é uma postura, é uma mentalidade daquela pessoa que está ali perseverando por um propósito maior. Aristóteles dizia que o sucesso não é um evento, é um hábito. E não, nós alcançamos o sucesso quando nos propomos a superar, a darmos mais um passo adiante, rumo ao nosso objetivo. A soma desses pequenos passos diários é o que vai se configurar como o sucesso da nossa vida, independente da nossa área de atuação. E é importante identificarmos essas dificuldades, esses fracassos, como as pontes que vão nos levar a algo maior. É importante isso. E o nosso progresso faz parte de uma lei, né? Uma das leis morais é a lei de progresso, isso está no Livro dos Espíritos, só que o nosso progresso moral nem sempre acompanha o nosso progresso intelectual. E Kardec pergunta sobre isso aos espíritos na questão 785 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos são muito claros. Eles dizem o orgulho e o egoísmo. E acrescentam, quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este apresse, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, nós sabemos, né, ao longo da história da humanidade, quantos equívocos foram cometidos por meio do avanço intelectual, do aprimoramento, do progresso intelectual. Quantas armas, bombas, artefatos foram criados e são, até hoje, utilizados nesse sentido, né? Para prejudicar o outro, para destruir o outro. Uma grande distorção da proposta do Cristo, que é amar a todos indistintamente. Os espíritos dizem ainda, este estado de coisas, né, esse descompasso entre o progresso moral e intelectual, durará apenas algum tempo, né, ressaltando que o progresso é uma lei. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. É aquilo, quando deixarmos de focar naquilo que é da terra, naquilo que deixaremos aqui, quando regressarmos à pátria espiritual, daquilo que realmente nos ilumina o espírito, aquilo que realmente nos faz caminhar na nossa evolução espiritual. E nesse sentido,
A reencarnação é o grande tente outra vez que Deus, nosso Pai, oferece a todos nós. Porque nós caímos, sim, porque somos imperfeitos, temos a oportunidade de participar do nosso planejamento reencarnatório, sempre com o amparo da espiritualidade superior. Sabemos, na maioria das vezes, os grandes obstáculos que teremos que enfrentar, ou pelo menos em que área das nossas fragilidades deveremos trabalhar, as pessoas com quem iremos conviver. E mesmo assim, nós muitas vezes sucumbimos, muitas vezes não alcançamos aquilo que viemos fazer aqui. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, nos renova as oportunidades. Então, como sabemos, todos nós iremos evoluir, iremos alcançar o estado de espírito puro, mas isso depende do nosso esforço, isso depende do nosso empenho em nos aprimorarmos cada vez mais. Mas mesmo assim, toda vez que nós caímos, que nós enfrentamos as nossas mazelas e sucumbimos, Deus dá o nosso. Tente outra vez, meu filho. Vá em frente. Eu te dou uma nova oportunidade. E aqui estamos nós, tentando aproveitar da melhor maneira possível essa nova oportunidade preciosa que Deus oferece a todos nós. Então é importante nós reconhecermos na reencarnação, com todo esse pacote de coisas que nós precisamos passar, coisas que nos elevam, coisas que nos desafiam diariamente, na certeza de que há um bem maior por trás de cada dificuldade, de cada pedra que nós muitas vezes tropeçamos. É preciso sempre buscar o tentar outra vez, em busca também de preservar os nossos tesouros verdadeiros, né, que são os nossos valores morais. No livro Jesus no Lar, do espírito Neo Lúcio, psicografia de Chico Xavier, tem uma lição muito interessante, muito bonita. Aliás, esse livro inteiro vale muito a pena a gente ler, refletir, porque são histórias que Jesus vivenciou junto aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ali na casa de Simão Pedro. E o espírito Neo Lúcio nos traz esses momentos em que Jesus aproveita aquele contato do dia a dia com seus apóstolos para passar os seus ensinamentos. E no capítulo 43 desse livro tem uma narrativa de Neo Lúcio, que o tema é a glória do esforço. Então, ele narra que Tiago, filho de Alfeu, estava ali falando sobre as dificuldades em obter um discípulo, né? Em preparar, melhor dizendo, um discípulo. Ele dizia que é quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e o perdão. Muitas vezes nós nos pegamos pensando nisso, né? Como é difícil, às vezes, a gente não só preparar um discípulo, não, educar um filho, ou seja, quem tiver, assim, nessa situação de aprendizado perante nós, mas, acima de tudo, nós mesmos. Como muitas vezes é difícil perseverarmos no bem, nos bons propósitos, em um mundo em que isso não é valorizado muitas vezes. E aí Jesus, sempre observando aquela conversa dos seus discípulos, ele então fala o seguinte: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E então ele começa a narrar uma história de um músico, um arpista, que era assim genial. Ele fazia, saraus, promovia encontros, as pessoas vinham de longe para ver a sua performance e era assim aquela música belíssima que elevava a alma. Ele recebia aquelas pessoas que se hospedavam ali nas redondezas e ele tinha muito dinheiro, foi enriquecendo, ele era famoso. Mas ele tinha um servo, um homem escravizado que o servia,
que ficava ali sempre muito quieto, servindo as pessoas, servindo água, frutas, e sempre prestava muita atenção, observava muito atentamente aquele movimento divino das mãos do músico e aquela melodia maravilhosa que o encantava também. Tempos depois, muito tempo depois, um dia aquele músico, aquele artista, ele foi surpreendido com o som de uma melodia assim belíssima. E ele não conseguia identificar de onde vinha aquela música. Era algo assim que ele pensava, algum anjo está tocando essa melodia, era algo assim elevadíssimo. E então ele muito emocionado com aquela música e ao mesmo tempo pensando, nossa, alguém me superou. Ele vai então em busca de identificar quem estava tocando e, para sua surpresa, ele percebe que quem estava tocando era aquele homem que o servia, aquele escravo, que aproveitava cada minuto do seu descanso para treinar. Ele observava enquanto o músico tocava e nas suas poucas horas de folga ele se dedicava a treinar. E juntamente com seu sentimento, com seu talento, ele consegue inclusive superar aquele grande artista, que então o liberta e assim ele segue sua vida. Então Jesus narra isso para os seus apóstolos, para os seus discípulos que estavam ali perto, e eles se surpreendem com aquela lição, ficam ali pensando, e Jesus arremata a história dizendo: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para os seus irmãos em humanidade. Então, é preciso identificar as harpas da vida, esses nossos desafios como grandes oportunidades. Eu me recordo também de um antigo companheiro de trabalho que tive e que ele tinha uma dificuldade em um dos seus braços. Ele sofrera um acidente de trabalho anos antes e naquela oportunidade em que trabalhávamos juntos, ele exercia a função de auxiliar de serviços gerais. E era um homem assim, muito leve, sempre muito solícito, sempre muito disposto a atender todo mundo, a ajudar todo mundo. E ele era aquele tipo assim de faz tudo. Estava sempre envolvido em algum trabalho para ajudar as pessoas. Então, ele fazia, além do seu trabalho diário, quando tinha alguma oportunidade, ele fazia alguns desenhos muito bonitos. E me chamava a atenção porque ele tinha aquele braço assim, que tinha um problema, uma dificuldade. E um dia, conversando com ele me disse que, na verdade, o seu ofício, a sua profissão era desenhista. Mas que anos antes, quando ele trabalhava efetivamente com esse ofício, ele sofreu um acidente numa máquina que levou àquela situação e que o impedia de trabalhar profissionalmente como desenhista. E ele falou de uma forma assim muito tocante, porque foi o seu braço principal, ele era destro, então ele teve a questão, o acidente foi com o seu braço direito. E eu não me esqueço que ele falou assim: mas depois que aconteceu aquilo, eu pensei, não tem problema, tudo que eu fazia com o braço direito, eu vou aprender a fazer com o esquerdo. E assim foi. Ele não tinha mais, pelo menos até aquela oportunidade, como trabalhar profissionalmente com desenhista, mas era o que ele amava fazer e em seu outro trabalho ele sempre aproveitava a chance de desenvolver a sua arte de uma forma também muito bela com o seu braço esquerdo. Então ele, meu querido amigo Zé, jamais desistiu. Então, meus amigos, tente outra vez,
deve ser uma meta, a gente deve tentar trazer para a nossa vida. Tente outra vez nos faz lembrar, claro, da música de Raul Seixas, que diz assim: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Então, tentar outra vez deve ser a nossa busca, né? Identificando que somos, sim, imperfeitos, somos ainda muito pequenos e as oportunidades, as dificuldades vão surgir. E ter fé, como diz Raul Seixas, muitas vezes é aquilo que nos move, é aquilo que nos sustenta, nos faz seguir em frente. E ter fé em Deus é algo ainda maior. É a certeza de que há algo muito grandioso por trás de tudo e há sempre um propósito. Deus nos ama profundamente, Deus nos enxerga em toda a nossa potencialidade e tudo o que acontece com a gente tem uma razão de ser, tem um propósito, tem uma finalidade útil para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então, o Tente Outra Vez é um convite para superarmos os nossos eventuais desânimos, a perseverarmos na nossa busca de qualquer meta que tenhamos na nossa vida, sejam metas de relacionamentos, sejam metas de desenvolvimento profissional, mas acima de tudo, que possamos nos reconhecer como seres em busca de aprimoramento, em busca de luz, e assim precisamos sempre persistir e perseverar, que possamos sempre nos manter fiéis aos nossos valores, fiéis aos nossos verdadeiros tesouros, e assim possamos, sempre que necessário, levantar e seguir adiante, levantar e tentar outra vez. Que as nossas derrotas aparentes sejam, na verdade, novos caminhos que se apresentam nas nossas vidas e assim possamos aproveitar da melhor forma essas nossas estradas, muitas vezes tortuosas, mas sempre que vão nos levar à felicidade verdadeira. Então, meus amigos, que possamos, sempre que preciso, tentar outra vez. Muita paz a todos. E agora vamos fazer o nosso encerramento com a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo e reflexões em torno dos Teus ensinamentos, que possamos receber em nossos corações a Tua mensagem de luz, de paz e o Teu amor. Agradecemos o amparo recebido de toda a equipe espiritual da Casa da Irmã Rosa e dos nossos mentores e guias de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos que sofrem neste momento e ainda aos que ainda não compreendem a Tua mensagem de amor e de paz. Que nossas águas sejam fluidificadas, trazendo o bálsamo que necessitamos para revigorarmos nosso corpo e nossa alma. E te pedimos, Mestre amigo, que permaneça conosco por todas as horas, agora e sempre. Graças a Deus.